Outra pergunta, Geraldo. Ó, o pessoal gostou dessa pergunta, hein? Isso que é bom. Pergunta da Juliana. A Juliana está perguntando: o período entre a colocação do aparelho plano e o início da reabilitação é obrigatoriamente 3 meses, independente da sintomatologia dolorosa? Exato. É isso mesmo. Você pegou, independente da sintomatologia. Exatamente. Por quê? Porque muitas vezes, como até o Wilker estava aí falando, muitas vezes o paciente se apresenta sem dor. Mas você tem que buscar. O que nós estamos buscando com o aparelho plano? O reequilíbrio neuromuscular e articular. Ele vai resolver problemas de dor? Vai resolver também. Mas através do reequilíbrio. Então, mesmo que o paciente não apresente dor, a gente utiliza pelos 3 meses, que é o tempo necessário, segundo as pesquisas nas quais a gente se baseia, para que a musculatura dê essa resposta de equilíbrio. É isso aí, Geraldo. Mais para frente eu volto com mais perguntas. Tá, não falta muito também. Eu só queria fazer uma observação, que eu vi 2 pessoas falaram do volume disso daqui na boca do paciente, do registro da parte inferior. Veja, gente, a gente faz isso aqui há 20 anos. É possível, é perfeitamente possível, o paciente acomoda a língua aqui durante o registro. Eu sou honesto em dizer para vocês, eu nunca tive um paciente que não conseguiu fazer isso aqui por conta do volume do registro. A língua dele, às vezes, se acomoda por baixo. A gente, obviamente, que quando está fazendo isso, se preocupa em deixar espaço para a língua. E isso aqui o paciente vai usar durante 5, 10 minutos no máximo no consultório. Ele não vai embora com isso daqui, tá certo? Ele só vai usar para registrar a posição e pronto. Então, é perfeito. De 3 a 5 minutos, olha lá. É perfeitamente possível e não é incômodo como pode parecer que é, tá certo? Qualquer coisa aí, vão perguntando. Eu vou seguir, já estamos quase no final aqui, tá? Vamos ver se eu conseguir. Então, ó, o que eu ia dizer, a questão da relação cêntrica e da oclusão cêntrica, né? Quando a gente tem a oclusão cêntrica, o côndilo, na mesma posição, centralizado dentro da cavidade glenoide, ele sobe um pouquinho mais para que haja o contato dentário. E a posição de relação cêntrica, do repouso muscular, tira esse contato dentário, então o espaço superior entre côndilo e cortical aumenta um pouquinho, tá certo? Essa é a diferença do parafuso do registro intraoral. Aí se não me engano, foi o Wilson que perguntou isso, Gabriel Wilson, se não me engano, essa diferença lá da altura que eu tenho que calcular antes. Essa diferença aqui é a que o parafuso vai penetrar na plaquinha inferior do registro. É isso que eu tenho que descontar no pino do articulador. Descontar não, aumentar no pino do articulador para descontar quando o parafuso entrar no furinho da placa. Aqui, com o aparelho de registro. Veja, aqui o paciente de máxima intercuspidação habitual, o côndilo nessa posição, e veja aqui o alinhamento do canino em relação aos dentes inferiores. Tá? Eu tracejei aqui para ficar evidente. Nessa condição em que ele se apresentou, eu enxergo a oclusão assim e a tomografia dessa maneira. Quando ele está fazendo o registro, olha aqui, o aparelhinho do registro está dentro da boca dele. Ele já utilizou, já marcou, e agora o parafuso já penetrou a plaquinha inferior. Então, a mandíbula dele está naquela que nós consideramos a relação cêntrica, porque ainda não teria contato dentário. Quando tiver contato dentário é que vai ser oclusão cêntrica. Mas percebam a diferença da posição do canino aqui. Eu estou falando para vocês, eu fiz o desenho, está todo mundo aqui olhando agora e falando assim, realmente tem uma diferença. Mas será que a gente percebe isso aqui sem fazer todo esse procedimento? Será que clinicamente no olho a gente faz esse diagnóstico? Esse é o tema da nossa aula aqui, do nosso papo aqui, né? Como diagnosticar? Como chegar nesse diagnóstico? E aqui a condição em que o côndilo se apresenta dentro da cavidade glenoide. Tá? Esse mesmo paciente, vamos na sequência. Aqui a montagem em máxima intercuspidação no articulador, tá certo? Dos modelos iniciais lá. A gente fez os aparelhinhos. Aqui vocês vão perceber que ele está com os modelos estão com os aparelhinhos do registro. Aí qual é a sequência? Eu
remonto o modelo inferior, porque se eu botar o registro e for fechar, ele não vai encaixar mais, tá certo? A posição da mandíbula é diferente agora, depois que ele usou o aparelho plano e depois que ele fez o registro intraoral. A posição da mandíbula é diferente, então eu tenho que soltar o modelo inferior do articulador e remontar. Para remontar, eu utilizo o registro intraoral. Essa é a função do registro. Aí eu remontei, veja aqui como ficou depois de remontado. Dessa máxima intercuspidação aqui, que todos os dentes estavam ocluindo, eu obtenho isso aqui, ó, na montagem do registro. Aí eu vou lá e utilizo o meu papel de articulação ainda no articulador. Eu quero visualizar no articulador o que está acontecendo. Olha o que eu consigo marcar no articulador. Eu marco esses pontos aqui apenas, são os primeiros contatos. O fantástico é que o articulador, ele não tem a acomodação que a nossa mandíbula tem. Então ele só vai bater ali. Se eu forçar, ele até vai, né? Vai desviar lá a caixa articular e vai, ou vai gastar gesso e tal. Mas se eu trabalhar com ele só até o contato, ele vai me mostrar exclusivamente os toques que acontecem naquela dimensão vertical. Então eu percebo aqui esses toques, né, em superfície invertente não oclusal, tanto do premolar quanto do molar. E percebo aqui no inferior, né, o antagonista disso, ó. Na crista marginal, também invertente não oclusal, né, como eu posso identificar aqui. E aí eu tenho condição de fazer o meu diagnóstico. Aí eu vou perceber por que é que a minha mandíbula vai para aquela máxima intercuspidação, termina naquela máxima intercuspidação, se os únicos toques que ela tem vindo numa posição muscular equilibrada são esses aqui. Agora passa a ser mecânico, imbricamento dentário, superfícies contra superfícies. É esse o jogo que leva a minha mandíbula para a posição de máxima intercuspidação. Então, quando o paciente morde, os primeiros contatos são esses, né? O que vai acontecer com essa mandíbula? Certamente aqui, tocando numa superfície não oclusal, numa crista marginal, essa mandíbula vai para a posterior, e aqui, tocando numa vertente oclusal da cúspide mesiolingual, vai jogar essa mandíbula para o lado direito. É exatamente o sentido da seta. E fica mais claro se eu visualizar por trás. Outra coisa que eu só consigo fazer no articulador. Então veja que essa cúspide, para que ela chegue na posição final dela, que é entre esses dois dentes, ela vai empurrar esse molar e a mandíbula toda para o lado direito e para trás. Não é isso? É assim que a gente começa a entender, raciocinar o diagnóstico oclusal. E a partir disso daqui, é que eu vou determinar o que eu tenho que modificar na oclusão desse paciente para manter esse fechamento muscular equilibrado até a máxima intercuspidação. Tenho que fazer coincidir a máxima intercuspidação com a oclusão cêntrica desse paciente. É esse o diagnóstico que a gente queria passar para vocês. E aí sim, só agora... Geraldo. Oi, o Eduardo lembrou de um termo, né, muito importante. Ele colocou, exatamente o que você colocou aí, é o fenômeno de Tillemann, né? É descrito na literatura, acho que há mais de 60 anos, né? 70 anos, né? Coisa até mais. Perfeito, Eduardo. É isso aí. Então, terminamos a primeira etapa do tratamento, né? Com o diagnóstico. Nós fizemos tudo isso para chegar nesse ponto, no articulador, e identificar o que promove o desvio da minha mandíbula. Agora que eu já sei, eu vou partir para os procedimentos reabilitadores. Sejam eles ortodônticos, cirúrgicos, protéticos, de dentística ou o que quer que esteja. Eu espero ter passado para vocês com clareza, né? Eu espero ter passado com clareza aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente executa e aquilo que a gente estuda. E estou vendo que tem algumas perguntas aí. Se vocês quiserem, agora eu vou até tirar minha tela, que é para a gente poder, de repente, se ver aí. Vamos ver aqui. Vamos lá.
Tem pergunta aí, Wilkins? Não, não tem mais não. Não tem mais não. Posso falar um Por favor, pouquinho? pode. Tem pode ortodontista aqui no grupo? A Mairiki. A Mairiki. A Mairiki, desculpa. Ela é ortodontista. Tamo juntas. Você viu o trabalho que é, né? Muitas vezes eu me vejo... Oi? Muitas vezes eu me vejo no meio de um planejamento, né? Então, principalmente pacientes sintomáticos. Então, a gente tem usa o primeiro aparelho plano, e aí nós vamos fazer toda a movimentação ortodôntica. E no final, a gente, antes de finalizar o caso, novamente aparelho plano e novamente montagem, para que a gente possa ver se atingir o objetivo. Eu brinco com o Wilkins em relação a isso, porque eu falo que na prótese é muito fácil, porque na hora que a gente monta no articulador, depois eles montam, eles refazem todos os dentes, põe coroa e tudo, mas para nós não é fácil, não. Muitas vezes demora mais um pouquinho para finalizar do que a gente estava imaginando. O Geraldo tem uma experiência bem legal com o ortodontista, né, Cleves? Tenho. A Ana Paula, a doutora Ana Paula, lá de São Bernardo, né? Era dela, a gente trabalhou junto um tempão, enquanto eu morava em São Paulo ainda. E ela dizia o seguinte, ela diz ainda, né? Quando a gente se encontra, que sente falta até da gente fazer o registro, porque ela muitas vezes diagnosticava o paciente ali sem o registro, né? Isso aqui é caso cirúrgico, não tem jeito. E aí a gente vai, faz todo esse processo e de repente percebe que dá para tratar ortodonticamente. E vice-versa, né? Às vezes acha que dá para tratar e a gente vai, faz todo o processo e percebe que não dá para tratar.